Olá, eu sou Heloísa Rodrigues e hoje quero falar com você sobre um elemento do paisagismo que eu acho de fundamental importância. Nós vamos falar sobre mobiliário. Já tem algum tempo que eu tenho falado isso, que um jardim sem um mobiliário é um jardim sem uso, é um jardim apenas de contemplação. E se não é esse o seu intuito para o seu jardim, que ele seja apenas de contemplação, então é uma pena, né? Porque você está perdendo a oportunidade de estar em contato com a natureza. Então esse jardim deve ter pelo menos um banco, uma rede, uma poltrona, algo muito simples, mas é isso que vai propiciar você ficar nesse jardim e desfrutar do contato com a natureza. Aí a questão primeira é pensar, como é que eu escolho então um mobiliário para uma residência ou para um empreendimento imobiliário? Então vamos conversar sobre isso. A primeira questão que nós temos que pensar é com relação ao estilo. Nós não podemos nunca esquecer que todos os elementos do paisagismo devem estar em harmonia com o estilo arquitetônico e não brigando com ele. Então, se nós temos, por exemplo, um estilo de arquitetura clássico, pensar em colocar um mobiliário de uma madeira de demolição, por exemplo, pode ser uma questão assim pontual, pode até ser interessante quando você quer chamar uma atenção, mas é melhor não arriscar se você não tiver certeza de que é isso que você quer. A segunda questão que nós temos que pensar é no design, que também tem a ver com o estilo da arquitetura. Com certeza tem que estar em harmonia com a arquitetura. Há algum tempo atrás, nós tínhamos muitas possibilidades de mobiliário externo com design interessante. Mas isso tem mudado e nós temos agora já várias opções bastante interessantes. A indústria moveleira está realmente investindo mais no design do mobiliário externo. Tem boas opções. Vamos falar então de materiais. Que materiais nós podemos utilizar para esse mobiliário externo? O primeiro que nos vem à mente, com certeza, é a madeira. E realmente é fantástico quando nós usamos madeira nobre. Então temos lá a Frejó, a madeira teca, o ipê e a Itaúba são fantásticas para mobiliário externo. Sempre pensando que nesse caso nós temos que utilizar madeira realmente que vá suportar as intempéries, né? A chuva, o sol. Então devemos evitar o pinus e eucalipto, porque eles não aguentam muito as intempéries, tá ok? Além da madeira na cor natural, nós podemos usar também a madeira pintada. Então, se colocarmos um amarelo, um vermelho, nós teríamos uma cor que vai dar talvez um ar mais de modernidade ou até de brincadeira. Realmente nós temos outras possibilidades quando a gente usa cor no mobiliário. Podemos usar, então, como eu já disse, a madeira de demolição. Em algumas situações, ela realmente é muito bem-vinda. Se você tiver uma casa de campo, nossa, a madeira de demolição fica maravilhosa, tá ok? Um outro tipo de mobiliário, um outro material de mobiliário que é bastante interessante e que surgiu de uns tempos para cá, é a fibra sintética. Ela é realmente maravilhosa em questão de manutenção, zero praticamente, né? E quando associada ao alumínio, você tem possibilidades maravilhosas, porque você consegue, por exemplo, colocar uma espreguiçadeira no deck molhado de uma piscina, já pensou? Fica muito gostoso e muito interessante, e sem problema nenhum, porque o alumínio com a água não tem problema nenhum. Então, a associação do alumínio com as fibras sintéticas é maravilhoso. Gente, fibra sintética nós usamos nas áreas externas. As fibras naturais, bambu, junco, ratã, nós só podemos usar em áreas cobertas. Pode ser áreas externas, mas cobertas, como uma varanda, por exemplo, porque elas não aguentam as intempéries, a chuva, o sol, elas não vão resistir por muito tempo. Voltando um pouquinho nas fibras sintéticas, se você utilizar um mobiliário de fibra sintética ou de madeira com almofadas, lembre que, com tecido impermeável, logicamente, lembre de tirar quando não está em uso, porque a água da chuva entra pelos furinhos das costuras, e aí você tem um problema que as suas almofadas vão durar bem menos. Então, quando não estiverem sendo utilizadas, recolham, guardem elas em um lugar protegido.
Um outro material bastante interessante e muito pouco usado no Brasil é o ferro fundido, com um design bastante interessante. Gente, é assim muito usado na Europa e nos Estados Unidos. Vocês viajando, vocês veem isso com muita facilidade, com um monte de lugares. Em restaurantes, em varandas de casa, de hotéis, é muito bonito. No Brasil nós não temos isso no mercado. A gente tem que desenhar esse mobiliário para que uma metalúrgica faça para a gente. Mas a gente precisa usar mais porque é muito bonito. Eu gosto muito desse mobiliário. Já usamos algumas vezes, mas precisamos usar mais. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre mobiliário externo, que eu adoro. E a gente volta a se falar no próximo vídeo sobre outros assuntos, outros elementos do paisagismo. Não deixe de curtir a nossa fanpage e de assinar o nosso canal do YouTube. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!